Agora sim. Muito bem, gente. Mais um novamente na área. Estamos estudando juntos, como você já sabe, o livro O que Cristo Pensa da Igreja, escrito pelo teólogo John Stott, que analisa e ensina pra gente uma maneira bem legal de interpretarmos as cartas escritas por João, amando de Jesus, para as igrejas na província romana da Ásia. Não é? Essa é a capa do livro que você já conferiu aqui várias vezes. Vamos lá, estamos falando sobre a igreja em Tiatira. A carta da igreja de João à igreja em Tiatira é uma carta longa, então eu tive que dividir aqui. Esse é o terceiro e último episódio dentro dessa carta a Tiatira, tá bom? Eu quero ler para você o texto e a gente vai mergulhar junto aqui na compreensão do que está escrito aqui no texto bíblico. Então diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. 19. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Vamos lá para o 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela e que a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. É um texto desafiador para nós, por isso que utilizarmos a genialidade, diria eu, de John Stott ajuda muito a gente a compreender o que está acontecendo. Uma rápida explanação antes desse último capítulo. Nós vimos Jesus elogiando Tiatira no começo do texto, tá bom? Ele destaca ali várias qualidades cristãs em Tiatira: humildade, fé, esperança, amor e tudo mais. Ele realmente reconhece o esforço daquela igreja. Mas, por outro lado, ele diz que há uma erva daninha nesse jardim tão bonito lá em Tiatira, e é uma referência à presença de uma mulher dentro daquela igreja que se comporta como aquela Jezabel lá do Antigo Testamento. É um link que está presente, inclusive, no Apocalipse em várias situações. E essa mulher lá do Antigo Testamento, você sabe, foi ligada a Acabe, aquela coisa toda, uma mulher que trouxe idolatria para Israel. Essa mulher na igreja em Tiatira se comporta mais ou menos da mesma forma e induz os cristãos lá em Tiatira à prática de cultos profanos, pagãos, que envolvem imoralidade sexual e coisas do tipo. John Stott fala sobre a intolerância, ou melhor, a tolerância ao pecado que Tiatira vivia, a igreja em Tiatira, e ele diz que a palavra de Cristo àquela igreja é uma palavra para toda a igreja, né? E que a gente não pode desprezar isso jamais. Bom, o que acontece a partir de então, esse é o nosso papo de hoje, é que há um aviso de Jesus àqueles que são seguidores daquela mulher chamada Jezabel.
essa profetisa que leva o pessoal à imoralidade sexual, mais do que isso, ao culto pagão através da prática imoral. Cristo chama esse grupo ao arrependimento. É isso que ele quer. Por quê? Porque Jesus já havia dado essa oportunidade a eles, mas eles não aproveitaram. Veja só o que está escrito no versículo 21 aí na sua tela. Olha só. Dei-lhes tempo para que se arrependessem da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Então isso fica evidente que Jesus já havia dado a esse grupo e a essa mulher um tempo de arrependimento. John Stott destaca que esse posicionamento de Jesus, ao falar isso, demonstra paciência e amor por aquele grupo de gente, assim como Deus é paciente e amoroso com todo mundo, né? Na verdade, Deus quer que todos se arrependam dos seus pecados. A vontade de Deus não é a destruição, não é a morte, não é o juízo. Deus quer que haja arrependimento. Mas esse pessoal parece que não quer muito viver isso. Então há, na verdade, uma convocação ao arrependimento. John Stott destaca isso, que Jesus Cristo não nos obriga e não nos força a nada. É um convite. Venha, mude a sua vida. Agora, se Jezabel, essa mulher presente na igreja em Tiatira, não se arrependesse, havia uma porta de esperança, pelo menos para os seus seguidores. Porque olha o que diz o 22, vamos ler juntos aqui. Aqui, olha. Por isso vou fazê-la adoecer, porque ela não se arrepende. E trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então, a graça divina está presente sobre essa mulher que rejeita, e Jesus diz, ela vai viver as consequências do seu não arrependimento. Mas aqueles que quiserem, que são seguidores dela, podem se arrepender também, não é? Ou seja, a porta do arrependimento para aquele pessoal estava aberta, mas, importante, ela não duraria para sempre. Aquele arrependimento, ou essa possibilidade de arrependimento, tinha um prazo de validade. Ao não ouvirem esta advertência, eles viveriam o julgamento das suas atitudes. Está aqui no 23. Matarei os filhos desta mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e que retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Ou seja, Deus chama aquelas pessoas, aquela mulher ao arrependimento, mas se não houver arrependimento, existe um tempo em que as consequências disso vêm sobre aqueles que não se arrependem. A cena, inclusive, apresentada, John Stott destaca, é muito forte. E elas não devem, de forma nenhuma, encobrir o amor e a misericórdia de Jesus, mas elas devem nos levar a perceber a realidade de que há um convite de arrependimento para todos nós. Mas aquele que não quer vive o juízo, aquele que não quer vive a cobrança dessa atitude. E é por aí que John Stott vai a partir de então. Ele fala sobre um juízo que é doloroso para aquelas pessoas, né? Os prazeres do pecado, eles dão lugar à dor e à aflição. E é provável que algumas coisas como essas que nós lemos aqui no texto bíblico tenham sido, vamos dizer assim, punições literais, na forma de doenças e de morte que tenham sido infligidas sobre Jezabel e sobre os seguidores que não se arrependem. Ou seja, não desprezemos de forma nenhuma o juízo divino. É para isso que John Stott nos leva. Não esqueça de que Deus é bom, amoroso, gracioso, mas o juízo vem sobre aquele que o despreza, até porque já estão em condenação. A graça divina, esse é um adendo que faço, está disponível a todos nós, porque nós já estamos condenados. É uma ação divina para nos livrar disso. Aquele que não quer vai sofrer a consequência disso. Bom, e aí Jesus dá um conselho aos demais. Quem são esses demais? São aqueles que não tiveram contágio, não se contaminaram, não abraçaram
o que Jezabel e os seus seguidores fizeram. Eles são chamados de demais. Olha só o que diz o versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então João mostra que Jesus, escreve que Jesus separa as coisas. Tem Jezabel, tem os seguidores de Jezabel, mas tem o pessoal que não abraçou essa contaminação moral e espiritual, né? São os remanescentes piedosos lá em Tiatira que não se contaminaram. Para eles, Jesus tem uma palavra especial de conselho. E qual é essa palavra? Não colocarei sobre vocês outra carga. Apeguem-se com firmeza àquilo que vocês já têm até que eu venha. Vou ler de novo que eu me atrapalhei, né? Vamos lá. Não porei outra carga sobre vocês. É a palavra de Jesus, aqueles que não se contaminaram com Jezabel. Apeguem-se com firmeza àquilo que vocês já receberam até que eu venha. Como é que a gente explica isso? Bom, John Stott, e aqui a gente precisa ter calma nessa hora para entender bem, ele entende que essa ação de Deus se refere a algo como aquilo que aconteceu no decreto dos apóstolos, promulgado após o concílio de Jerusalém. Isso está descrito em Atos capítulo 15. Calma lá, parece difícil de entender, mas não é. Sabe o que é um concílio, não é? É como quando uma liderança se reúne para determinar qual o caminho que vai ser seguido. Então, algumas igrejas têm o seu concílio, nós vamos por aqui, nós vamos por ali, não é? É um grupo de gente que tem uma visão mais profunda do que está acontecendo para determinar alguma coisa. O concílio, os concílios, são parte da história da igreja. E eles começam sendo descritos na Bíblia, como esse, lá o concílio de Jerusalém, os apóstolos se reúnem, por quê? Porque agora os pagãos e não os judeus, os gentios, melhor dizendo, estavam se convertendo. Coisa que eles não sabiam como conduzir isso. E agora? O cara é romano e ele se converte. O outro é grego e se converte. O outro é pagão, não sei de onde se converte. Como é que ele chega à igreja de Jesus Cristo? Ele tem que se tornar judeu? Alguns achavam que sim, mas outros achavam que não. Nesse concílio lá em Jerusalém, descrito em Atos 15, depois você lê, é isso que está sendo conversado. Tá? O principal deste concílio, diz John Stott, foi a conclusão de que um convertido vindo do paganismo não precisava ser circuncidado, como alguns achavam. Ou seja, um gentil não precisava se tornar judeu para ser um cristão. Ao mesmo tempo, então veja só, eles aliviam a carga de um pagão. Ele não precisa se circuncidar, ele não precisa guardar a lei. Né? Gálatas, Paulo fala sobre isso. Ele não precisa se tornar judeu para se tornar cristão. Não. Ele é cristão. Ao mesmo tempo, foi pedido aos gentios, esses que se convertem, para se absterem de práticas que ofendiam aos judeus. Então eles acham um bom termo. Olha, você que é pagão, você se converteu agora? Não precisa se circuncidar. Precisa começar a guardar a lei. Mas cuidado, porque você tem irmãos judeus. Então, cuidado para não fazer algumas coisas que vão escandalizar aqueles que são judeus convertidos. Não é? Então os apóstolos e presbíteros decidiram não colocar nenhuma carga, olha o link, sobre os cristãos gentios. É esse link que John Stott faz. Se lembra que Jesus disse aos irmãos lá em Tiatira que não se dobraram a Jezabel e aos seus ensinos demoníacos. Eu não vou colocar nenhuma carga sobre vocês. E John Stott faz esse link com o concílio de Jerusalém que eu acho genial, né? Acho genial. Quando os novatos, os pagãos convertidos, não recebem nenhuma carga. O que ele diz? Da mesma maneira, Cristo não desejou colocar uma carga sobre a igreja de Tiatira. Eles deviam apegar-se com firmeza ao ensino que já haviam recebido. Já negaram, não é, esse acordo com Jezabel, já fugiram da idolatria e da imoralidade
lá de Jezabel, então não vou colocar a mão sobre eles. Sigam vivendo o que vocês devem viver. John Stott, em cima disso, destaca uma coisa muito importante que eu acho bacana a gente frisar aqui. Quanto maior a imoralidade ao nosso redor, a tendência que temos é de vivermos aquilo que a gente chama de ascetismo. Ascetismo, gente, eu vou ler aqui a definição para a gente entender junto. É uma doutrina ou pensamento de que... é uma doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, é uma palavra não muito conhecida, mas é fácil de entender, a disciplina e o autocontrole do corpo e do espírito um caminho para a gente se dirigir até Deus. Então, John Stott está dizendo o seguinte, quanto mais pecaminoso for o nosso entorno, quanto mais imoralidade nós vemos ao nosso redor, mais fácil é para nós acharmos que a gente tem que ser alguém diferente, não está errado nisso, mas a gente começa a achar que é preciso se apegar mais e demais a alguma coisa que através disso a gente vai agradar a Deus. Quanto pior for o ambiente moralmente falando que a gente está inserido, mais santo a gente tem que ter, mas isso tem muito a ver com moralidade, sabe? Eu preciso me preservar porque eu estou num ambiente completamente contaminado, meu Deus, me livra disso. Então a gente vai para um exagero, para um peso, para uma cobrança de moralidade acima até mesmo do que a gente precisa viver. E aqui ele usa o exemplo do que Jesus faz com Tiatira. Eles já estavam envolvidos naquele ambiente de prostituição pagã. Jesus diz, tudo bem, continuem vivendo a verdade da palavra. Ele não cobra deles uma santidade maior. Vivam a realidade do Evangelho. Vivam a realidade do Evangelho e continuem assim. Eu acho isso lindo. Ou seja, Cristo não tem uma nova carga para aqueles que vivem em ambientes cujo padrão moral é baixo. Não é? Agora vocês que estão aí no meio dessa imoralidade, agora que vocês têm que ser santos mesmo. Santo a gente tem que ser sempre, e buscar santidade a gente tem que buscar sempre. Não é? Devemos simplesmente, diz John Stott, nos apegar com firmeza aquilo que nós já temos, ou seja, aquilo que Deus já nos deu. Do que é que nós estamos falando? De uma justiça equilibrada, alegre e empolgante, aquela que já é descrita no texto bíblico. No meio da imoralidade, nós temos essa tendência, o que John Stott está dizendo. Eu vou virar um santo, agora não posso rir, porque se eu rir, eu estarei me contaminando com esse pessoal que fica rindo aqui. Se eu me alegrar, eles estão se alegrando no pecado que eles praticam, eu também não posso me alegrar. Não, justiça equilibrada, irmão, tranquila. Não é? Uma coisa empolgante, alegre, porque o Evangelho é isso. Os mandamentos de Deus não são pesados, independente do ambiente que você viva. Não devemos pôr sobre nós e nem sobre os outros qualquer fardo, qualquer peso, além do que aquilo que o próprio Evangelho nos diz. Por quê? Quem faz isso, John Stott lembra, são os fariseus. Jesus disse para eles, vocês atam fardos pesados, em Mateus capítulo 23, não é? Então John Stott está dizendo, a partir desse link que eu achei fantástico, nós não devemos fazer o papel do fariseu, mas devemos simplesmente nos apegar com firmeza àquilo que já nos foi dado, o ensino dos apóstolos agora presente nas Escrituras. E deixa eu correr. Parece que esse pessoal que resiste também recebe um presente, não é presente, como é que a gente fala? Uma promessa. Isso. A promessa de Cristo aos vencedores qual é? Como nas outras cartas, a gente não pode esquecer, na carta a Tiatira também há uma promessa aos vencedores. Vamos ler? Está no 26, olha lá. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Opa! O que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Então vamos lá. Como nas outras cartas, Jesus promete àqueles que vencem promessas, né? Jesus dá promessas. Nesse caso,
O vencedor é claramente aquele que obedece à lei moral de Cristo, que não foi lá se deitar com Jezabel e aqueles que seguiram a ela, alguém que se preservou moralmente, né? Ou seja, fez a vontade de Jesus até o fim. Obras ou ações nunca são capazes de, ou meios da nossa razão. Perdão. Obras ou ações nunca são a razão ou meio da nossa salvação, John Stott escreve, mas evidenciam, não é, de uma forma clara essa salvação. Então, por isso que Jesus está dizendo, vocês que não seguiram Jezabel, eu tenho uma promessa para vocês, duas delas. Eu preciso ser rápido, né, gente? Muita coisa para falar aqui, mas vamos lá. Duas promessas. Jesus promete dar aos vencedores autoridade sobre as nações e estrela da manhã. Duas coisas meio estranhas para a gente entender. Então vamos lá. John Stott diz que essas expressões transmitem conceitos de autoridade e de revelação. A primeira promessa, que é autoridade sobre as nações, ele faz o link com Salmo 2. O que diz o Salmo 2, 8 e 9? Não vou colocar na tela, mas vou ler para você. Pede-me e te darei as nações como herança. Você já ouviu esse texto, né? E os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Então, essa autoridade de Cristo, descrita no Salmo 2, é compartilhada com aquele que é o povo fiel e vitorioso. Jesus está compartilhando o seu reinado com o povo. John Stott diz que não se sabe perfeitamente como é que isso vai acontecer, como é que o vencedor vai participar do reinado de Cristo. Mas ele ressalta que na eternidade o povo de Deus terá privilégios e responsabilidades, coisa interessante, não é? E aqueles que aprenderam a realizar a obra de Cristo nessa vida, se preservando em não contaminar-se com o que é apresentado, eles, na próxima realidade, naquilo que vem a plenitude do reino, eles continuarão realizando essa mesma obra. Eu achei uma visão fantástica. Aqueles que passarão a governar, aliás, aqueles que passaram a governar as suas paixões na terra, governarão com Cristo nos céus. Bem legal. E a segunda promessa de Cristo ao vencedor é a estrela da manhã, que está no versículo 28. Difícil, né, gente? Essas coisas só assim com um teólogo para nos ensinar, né? Diz assim, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai e lhe darei também, e também lhe darei a estrela da manhã. O que é que John Stott diz sobre isso? Ele diz que existem muitas interpretações sobre isso, tá? Mas ele prefere olhar a própria Bíblia como instrumento de interpretação de um texto um pouco diferente como esse. E o que é que ele diz? Que em Apocalipse 22, Jesus é chamado de estrela da manhã. Ele se apresenta como estrela da manhã. Então ele diz que ao prometer a estrela da manhã ao vencedor, Cristo está prometendo a si mesmo. Incrível. Cristãos fiéis que repudiaram o padrão do mundo, controlaram os seus desejos e a natureza caída, resistiram às seduções do diabo, ganharão essa resplandecente estrela da manhã, a própria relação com o Cristo vivo na eternidade. Rejeitaram a Jezabel, portanto recebem a Cristo. Compartilharam da sua glória, tanto quanto da sua autoridade. Compartilharão, melhor dizendo, da sua glória e da sua autoridade. Esse é o melhor que eu posso fazer para tentar explicar aquilo que o próprio John Stott traz no livro. É claro que eu recomendo que você leia, né? O livro é esse que está na sua tela aí, O que Cristo Pensa da Igreja. A nossa conversa aqui é uma tentativa de trazer o que John Stott apresenta de uma maneira mais rápida e mais simples aqui para você. Espero que esteja sendo legal. Para mim está sendo incrível, porque as conversas que a gente tem sobre Apocalipse geralmente nos levam para um futuro, mas aqui não, né? É presente. É a conversa que me faz pensar em uma vida, no caso da igreja de Tiatira, que serve, que ama, que testemunha, que é fiel e que rejeita os padrões que acontecem ao nosso lado, como aquela igreja deveria ter feito de forma melhor. Então esse é o nosso
novamente de hoje e Opa, coloquei coisa errada na tela. E na próxima quarta a gente entra em mais uma das igrejas, mais uma conversa aqui no nosso Novamente. Bora lá!